Alô pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Aqui você aprende como improvisar na guitarra sem pensar em escala. Eu sou o Thiago e o tema dessa aula de hoje é os segredos por trás do modo dórico. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que para você entender com mais profundidade o modo dórico é você saber o que é o modo dórico. Então, bom, hoje eu vou falar sobre questões que talvez não estão no seu radar sobre o modo dórico. Uma maneira mais aprofundada de encarar o modo dórico. De encarar, na verdade, o que eu vou te ensinar aqui sobre o modo dórico vai servir para qualquer outro modo. Então, se você nunca entendeu assim de fato o que são os modos, especificamente o modo dórico ou qualquer outro modo, você provavelmente hoje vai entender muita coisa sobre o modo. Você vai entender o que é, você vai entender o porquê, você vai entender. Então fica aqui comigo que essa aula aqui é uma aula profunda, tá? Então, vamos lá. Para começar a história, eu preciso te dizer, eu preciso te mostrar, né, o que é o modo. Então eu vou aqui para a tela, que eu vou compartilhar a tela com você, vou te dizer o que é o modo. Então já está até ali, né? Já deixei aqui separado. Ó, o que é o modo? Isso serve para o modo dórico, mas na verdade serve para qualquer outro modo, tá? Modo é estrutura e tom é altura. Isso aqui é importante de você já definir. Como assim? O modo é uma estrutura. E o que é essa estrutura? É uma sequência de intervalos. Isso aqui é uma estrutura, uma sequência de intervalos. Então, para você entender qualquer modo, você primeiro tem que saber qual é a sequência de intervalos. Bom, se você então, o pré-requisito para você entender essa aula é que você saiba os intervalos. Como essa aula aqui é uma aula de modo, eu não vou ensinar aqui nessa aula intervalos, tá? Eu vou partir da premissa que você sabe os intervalos. E vou conversar com você aqui de uma maneira assim, já partindo desse ponto desse ponto inicial de que você sabe os intervalos, ok? Então, já sabe qual é o pré-requisito. Ótimo. Então, agora, vamos lá. Qual é a estrutura, então, de fato, do dórico? Eu vou te dar a estrutura. A estrutura é 1, 2, B3, 4, 5, 6, B7. É isso aqui. O bicho errou ali, né? É aqui, aqui. Pronto. Ah lá. Aí. Isso aqui é o dórico, tá? Isso aqui é dórico. Pronto. Isso aqui que você precisa saber. Agora, qual é a origem do... Por que isso aqui é assim? Eu vou te explicar. Preste atenção numa coisa. Só antes de eu te explicar, vamos encaixar aqui alguns tons nisso aqui. Se eu encaixar o Dó aqui, vai dar Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol. Concorda? Ó, vê se os intervalos não estão batendo. Esse é o dórico, tá? Se eu quiser... Agora, repara uma coisa. Se eu aplicar isso aqui no Ré, eu tenho Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Opa! Na escala de Ré, o dórico é natural. Só tem notas naturais. Tá? Não tem nenhuma alteração, nem com sustenido, nem com bemol. Isso aqui é uma característica do modo dórico em Ré. E agora vem a origem do negócio. Ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? Isso aqui é a escala maior. Ela tem uma sequência de intervalos, tá? Que é tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Essa aqui é a estrutura da escala maior. Se você, então, parte do segundo grau, você tem uma outra sequência de intervalos. Então, se eu faço Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu tenho uma outra sequência de intervalos. E se eu tenho essa outra sequência de intervalos, eu tenho uma outra estrutura, porque estrutura é sequência de intervalos. Então, eu tenho um outro modo. Tá ficando claro? Então, o que define um modo é a sequência de intervalos dele, tá? E aqui é importante eu
abrir aqui abrir parênteses para dizer uma coisa muito importante. As pessoas confundem o que significa isso, o que significa os modos. Elas confundem? Sim. Por quê? Elas acham que, eu já ouvi muito isso daí, tem gente que acha que confunde modo com shape de escala, com desenho de escala, tá? Mas isso não é verdade, o modo não é isso. Assim como, por exemplo, assim, ó, deixa eu mostrar aqui. O cara faz assim, tipo, esse aqui é lídio, aí esse aqui mixolídio e assim por diante. Não é isso, tá? O shape da escala não é o modo. O modo é o som dos intervalos em relação a um acorde. Porque só o som dos intervalos, inclusive, não quer dizer nada. Por quê? Eu estou tocando ali Ré. Aquela sequência ali. Beleza. Então, eu estou tocando dórico. Só que aí vem um cara e mete um dó maior, assim, ó. Aí eu tô ali. Não tá dórico. Tá jônio. Por quê? Porque apesar da sequência de notas que eu toquei formar o dórico, essas notas em relação àquele acorde, elas exercem outra função. E como elas exercem outra função, trata-se de um outro modo, tá? Então, atenção, cuidado com isso. O modo não é shape, desenho de escala, não é. É estrutura intervalar em relação a uma harmonia. Quantos tipos de modos tem? Quantos modos tem? Olha, sinceramente, isso é uma pergunta bem difícil. Eu acredito que ninguém vai saber te responder ao certo, porque o que tem de modo no mundo é muita coisa. Porque se o modo é uma estrutura de intervalos, ou seja, é uma sequência de intervalos, essa estrutura, como eu falei para você. Então, se eu mudar um intervalo, eu tenho um outro modo, certo? Certo. E aí eu posso mudar e combinar isso de tantas maneiras que eu não sei ao certo quantas tem. E quando a gente vai para outras culturas, tipo, sei lá, você vai para Turquia, você vai para China, você vai, sei lá, você vai encontrar diversos modos que eu não sei nem o nome, entende? Só que aí isso não é o mais importante. O mais importante, na verdade, é você entender que o que os modos têm a ver com a sua habilidade de improvisar e como os modos podem te ajudar a improvisar sem pensar em escala. Porque, de fato, na verdade, o que você não quer é ficar fazendo cálculo para improvisar, né? Ficar tendo que planejar tudo que você vai fazer para tocar, sabe? Não é isso que você quer. Você quer tocar de uma forma mais natural, que seja mais, né, natural, intuitivo e ao mesmo tempo que seja uma coisa bonita e que seja uma coisa elaborada. É isso que você quer. Que você quer fazer uma coisa elaborada e ao mesmo tempo que seja sem ficar fritando o cérebro, né? Então, isso é o mais importante de você saber como que tanto o modo dórico, que é o assunto dessa aula, mas como qualquer outro modo, vai te ajudar a improvisar sem pensar em escala. Ok? É engraçado porque se você sente que você só decorou shapes de escala e por causa disso você não consegue criar solos, a maneira como eu vou desenrolar essa aula aqui vai fazer você com certeza entender muita coisa sobre isso e como resolver essa questão, tá? Porque se você fica confuso com essa questão de solos e escalas, como criar, você vai entender bastante coisa aqui nessa aula de hoje, tá? Então vamos lá. Já expliquei então o que é o modo, já expliquei a parte teórica, vamos dizer assim, do modo. E agora eu vou entrar em algumas questões muito específicas do modo, que é o meu ponto de vista, a minha maneira de ver o modo. Como que ele vai te ajudar na improvisação? Primeira coisa, você tem que entender que existe um contexto tonal e um contexto modal desse assunto. Quando a gente fala de dórico,
Dórico, basicamente, é uma estrutura, só que ela pode estar inserida num contexto tonal, num contexto modal. O que é isso? O que é modal e tonal? Bom, aqui é um mundo, né? Então, aqui vai ter inúmeras definições. Então, se você ficar confuso com questão de cada hora um diz uma coisa, é assim mesmo. E assim, isso aí é uma coisa pro resto da vida, tá? Se você for para academia, para academia que eu digo, né, academia malhar não, se você for para academia, para o ambiente acadêmico, para a universidade, para o ambiente de mestrado, doutorado, você vai ver que esse tipo de assunto está sempre em pauta e as pessoas estão sempre trazendo esse assunto e pontos de vista diferentes, nomenclaturas, qual é o jeito certo de dizer, em suma. Isso aí você nunca vai sanar todas essas possibilidades. Então, eu acho que você não deve se preocupar tanto com isso, e sim com a questão prática da coisa, porque o seu objetivo aqui é improvisar na guitarra, natural, de forma natural, fluente, de forma que você não precise depender de shape, de escala, não precise ficar pensando um monte de coisa, certo? É isso que você quer. Então, o objetivo é você entender como que isso se encaixa na prática. Vamos lá. Num contexto tonal, o que eu quero dizer com isso? Que os acordes, eles se comunicam, né? Como assim? Eles contam uma história, tem um discurso. Deixa eu ver se a câmera está pegando legal aqui. Isso. Ó, eles têm um discurso, como por exemplo, quando você faz uma progressão 2, 5, 6, você tem coisa acontecendo aqui. Você tem um movimento, você tem um acorde e caminhando para o outro. Então, primeiro você tem um momento aqui de repouso, depois você vai para um momento de instabilidade, aumenta a instabilidade e resolve, né? Que é a famosa as funções harmônicas. Tônica, subdominante, dominante, tônica de novo, subdominante, dominante, tônica. Quando você está nesse contexto, está no contexto tonal. E nesse contexto tonal, o que acontece? Vamos supor que eu faça assim, uma progressão assim, ó. Ó, minha guitarra. Então, ó. Se eu faço essa progressão aqui, o que está acontecendo? Eu tenho um Mi meio diminuto, Lá 7, Ré menor 7, Sol 7, Dó. Isso num contexto tonal é o seguinte, isso aqui é uma... Cara, mas tá horrível, o que aconteceu? Só um segundo. Só um segundo, peraí, gente. Tá afinadinho com o piano porque eu vou usar ele. Engraçado. Tá, mas não tá me satisfazendo. Em suma, muda o tempo, muda tudo, né? Guitarra madeira trabalha muito na mudança do tempo. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo um 2, 5 para o segundo grau, depois vira 2, 5 para o primeiro grau. Ou seja, isso aqui tem funções, esses acordes. Então, eu estou no campo da música tonal. E o que acontece? Nesse ambiente aqui, cada vez que eu toco num acorde desse, eu tenho uma escala para ele, tá? Uma ou mais escalas possíveis. Ou seja, notas que vão validar as notas do acorde e notas de tensão que poderiam fazer parte do acorde também. Então aqui, por exemplo, seria um lócreo ou lócreo com nona maior. Aqui seria um alterado ou uma escala de tons inteiros. Também funciona. Aqui seria o dórico.
aqui seria um mixolídio e aqui chegaria no jônio. Só que o que acontece? É aqui que as pessoas acabam confundindo, porque aqui, quando eu estou nesse ambiente tonal e aqui é dórico, e na verdade eu estou falando sobre a escala do acorde. É o acorde, é a escala que vai desenhar esse acorde, entende? Mas, por exemplo, se eu faço isso, isso e isso, esse acorde aqui é dórico e está dentro da escala, a escala dele é dórico, cujas notas são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, na verdade começando de Ré, tá? Todas as notas naturais. Se eu faço esse aqui, mixolídio, também notas naturais, e aqui também jônio, notas naturais. Só que o que acontece é que à medida em que muda de acorde, eu vou adaptando o meu fraseado. As notas que eram boas no próximo acorde já não são, e vice-versa, né? Por exemplo, aqui quando você está no Ré menor, a nota Fá é uma nota muito boa, porque ela é a terça do acorde. Então eu posso fazer um giro melódico, ou seja, um pedacinho de uma melodia, uma frase, né? Um lick. Eu posso fazer. Apoiei aqui, ó. Apoiei aqui, nessa nota do acorde. Isso funciona nesse momento, mas quando eu estou aqui já não funciona tanto. Então, se eu fizer... Todas as notas fazem parte da escala desse acorde também. Só que a maneira como eu girei aqui, como eu toquei a minha melodia, está mais contando que é um Ré menor do que é um Dó. Então, se eu faço... quando estiver no Dó, vai soar estranho, quer ver? Ó, vou tocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Som. Dó com sétima maior. Vou fazer aquilo que eu falei, ó. Você vê que não tem muito a ver, né? Agora, quando eu toco o Ré menor, acho que eu posso aumentar ainda um pouquinho, né? Ó. Você percebe que tem tudo a ver com aquele acorde. Por quê? Porque a maneira como eu toquei está contando quem é o acorde. Isso aqui é olhar para o dórico, né? Num contexto mais tonal. Agora, contexto mais modal seria, por exemplo, o So What, né? So What é um tema modal, que o cara faz assim. Aí depois quando vai improvisar é Ré menor toda a vida. E aí eu vou fazer Tô tocando o dórico aqui, só que está num contexto modal. Então, o que é o modal? O modal é quando o mais importante é você mostrar a cor daquele modo. Como assim a cor? O som que o modo tem, né? Porque quando você faz um modo, por exemplo, um modo lídio, né? Ele tem um som muito aberto, ó. Esse é o modo lídio. É o sol meio-dia, né? Agora eu saio disso aqui para um lócreo, ó. Vou fazer um frígio, ó. É um negócio mais obscuro. Então você percebe que o modo, ele tem uma característica, ele tem uma cor, ele tem uma iluminação, né? Quanto mais tem uns modos que são muito abertos, parece que tem muita luz, e tem uns que são muito fechados, um ambiente, ele te remete a uma sensação, né? Parece que está contando uma história, né? E é mais ou menos isso. E o que acontece? O modal ele quer enfatizar isso. Ele quer te dar esse som. E se você ficar só ali toda a vida, tá bom, porque a ideia é essa, é mostrar como aquele modo é. Olha só como esse modo é mais
fechado. Olha como esse modo é mais aberto. É isso que a música vai mostrar, entendeu? A cor desse modo. E às vezes pode mudar de um modo para o outro, pode transitar, em suma. Já o tonal não. É uma sequência de acordes que tem funções harmônicas, mas ao mesmo tempo, quando você vai solar, as escalas são escalas que encaixam naquele acorde, naquele momento, naquela função. Então é uma coisa muito específica. Só que acontece que a gente acaba usando os mesmos nomes e as notas são as mesmas. Então quando eu falo dórico na música tonal, eu estou me referindo a um acorde menor, a uma escala que funciona para um acorde menor que tem aquelas notas que eu mostrei ali, né? Tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor. E quando eu estou na música modal, o que eu quero dizer? A mesma coisa. Em termos de escala, relação escala-acorde. Eu tenho um efeito de um acorde e eu tenho as notas. Só o que muda é a abordagem da música. Como que é o sistema, qual é a intenção da música. Entendeu? Então, eu acho que aqui, o que vai acontecer daqui para frente? Sabe aquela coisa de você se acabar de estudar esses modos, né, que a gente é comum dizer modos gregos, só que você sente que você não consegue reproduzir, parece que está faltando alguma coisa, está faltando você entender o efeito do modo, entende? Então você não precisa só decorar um shape, você precisa relacionar ele com o som. A gente vai mais fundo aqui, tá? Não se preocupe. Então, ó, segunda coisa que eu vou falar sobre o modo é o seguinte, é que exatamente isso que eu comecei a falar agora, saber um modo não significa você saber só a teoria dele, tá? Você precisa saber como encontrar o som. Então preste atenção numa coisa. Uma vez que você já sabe quais são os intervalos, você decorou aí os intervalos. Eu vou colocar aqui na tela os intervalos do modo dórico, né? É isso aqui, ó. Isso aqui é o modo dórico, tá? Então, no caso, em Dó vai dar isso, em Ré vai dar isso, e você pode transportar, né? Se eu for fazer em Sol, vai dar Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Tá? Então anota aí isso aqui, dá um pause nesse vídeo, anota, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, preste atenção nisso que eu falei com você. Preste atenção nisso que eu falei com você. Saber o modo não significa só saber a teoria. Ali você já entendeu a teoria. O que significa saber um modo? Significa você encontrar o som dele. Então eu vou fazer aqui com você agora um teste de fogo para saber se você sabe o modo mesmo, tá? Isso aqui é importante para você entender o que está faltando para você, tá? Se isso aqui não der certo, você já sabe que o que você sabe sobre modo não é o suficiente, é por isso que não está dando certo. Por isso que na hora de você improvisar não sai, tá? Então, ó, vou te mostrar aqui agora a filosofia do método DNA da improvisação. Vamos lá. Eu vou tocar um acorde, você já sabe quais são os intervalos, você já sabe que o acorde que ele gera é um acorde menor. Você já sacou isso? Você ligou os pontos? Eu nem sei se você ligou os pontos, né? Eu faço aqui para você, preste atenção. Ó, se o acorde, vou pegar isso aqui, tá? Ó, vou pegar esse aqui, esse Dó menor. Se a escala é isso, como é que eu sei para que acorde que serve? Basta você pegar aqui, ó, a estrutura 1, 3, 5 dele. Nem sempre isso aqui é possível, quando a escala é muito alterada, muito maluca, você vai ter que, a quinta não vai funcionar, então você vai ter que pegar uma quinta aumentada, ou sei lá, em suma. Algumas escalas você precisa fazer uma adaptação, mas de modo geral, em regra, você, para saber qual é o acorde que se aplica em qualquer escala, você vai pegar o 1, o 3, o 5 e o 7 dela e vai ver o que dá. Então eu tenho aqui Dó,
Mi bemol, Sol e Si bemol. O que é isso? Dó menor 7. E esse Dó menor tem algumas possíveis tensões. Ó. Uma delas é a nona. Outra delas, que é muito boa, é o 11. E outra é a sexta. Né? E misturar isso tudo aqui vai dar esse som dórico. Tá? Muito bem. Uma vez que você sabe isso, agora a gente vem para cá. Ó. Como reconhecer o modo dórico? Eu vou tocar um acorde aqui, que eu não vou te dizer qual é, mas você sabe que é um acorde menor, tá? E eu não quero que você procure no seu instrumento agora. Tá ouvindo que é um acorde menor. O que você vai fazer? Você vai ter que tocar o modo dórico desse acorde somente usando a corda Sol. Então faça isso agora. Conseguiu fazer? Bom, se você conseguiu encontrar com facilidade o modo dórico, significa que o som do modo dórico está na sua cabeça. Então significa que você consegue improvisar sem pensar em escala. Você não precisa pensar, eu tenho eu estou em tal tom, então as notas são essas e parte dessa nota, porque aqui tem esse desenho. Você não está pensando em nada disso, tá? Você está só sendo guiado pelo som. Você sabe isso na teoria, mas no momento em que você improvisa, você não precisa disso. Agora, se você não conseguiu fazer, significa que o conhecimento que você tem sobre os modos, se você conhece toda essa parte teórica que eu já te mostrei até aqui nesse momento dessa aula, não é o suficiente para te levar a um nível de improvisar. Principalmente improvisar sem ficar pensando. Ó, sem ficar fazendo muito cálculo. Eu toquei aquele ali e agora eu vou tocar aqui uma nota. Pronto. Essa nota é o suficiente para me guiar. Ela pertence à escala. E o dórico está aqui. E por que eu consigo fazer isso? Porque quando eu toco essa nota, ela está dizendo para mim que ela é a sétima menor. E como eu tenho a parte teórica, eu sei que é 1, 2, B3, 4, 5, 6, B7. Se isso aqui está me dizendo que ela é a sétima menor, então agora eu sei que fatalmente isso aqui é o 1. Mas eu nem estou pensando especificamente na nota. E eu já sei que aqui vai estar a sexta maior, para dar o sabor do dórico. Terça menor. Se eu quisesse um eólios, eu teria que fazer. Ó, já mudou o sabor, percebe? Se eu quisesse um frígio, eu teria que fazer. Mas voltando pro dórico. Vou escolher outra corda. Vou pegar a primeira corda agora, ó. Essa nota aqui é a terça menor. Então eu já sei que, ó. Essa aqui é a quinta. Perdão. Então eu consigo já desenrolar a escala numa nota só, numa corda só, porque o som da escala está na minha cabeça. Vou tocar aqui agora um outro tom, ó. Vou pensar aqui. Pronto. Isso aí. Agora eu vou tocar uma nota nessa corda aqui. Essa aqui, inclusive, é a sexta maior, ó.
Então o resto do som vem todo à tona. E por que que isso é possível? Porque para você conseguir improvisar sem pensar em escala, você precisa internalizar o som das escalas. Como assim? Você precisa ser capaz de reconhecer isso de ouvido. Mas eu não estou falando só de tocar as músicas de ouvido, eu estou falando de você chegar num nível de intimidade com o som que faça com que você reconheça aquela nota subconscientemente, tá? Subconscientemente. A sua mente consciente, ela processa informações a 40 bits por segundo, a mente subconsciente a 40 milhões de bits por segundo. Para você ter o som do dórico armazenado numa parte do teu cérebro que seja capaz de você conseguir improvisar de forma natural, você precisa jogar isso para esse lugar, num nível subconsciente, tá? Da mesma maneira que eu falo 3 vezes 5, a resposta veio à sua mente. Da mesma maneira que eu falo assim, sei lá, pato amarelo. Você vê na hora, porque a sua mente consegue conectar as palavras com imagens. Ela faz essa conexão. E da mesma maneira, quando você toca uma nota e ela tem um sabor dórico, você consegue ouvir, você consegue encontrar no instrumento, tá? E é isso que vai fazer você improvisar de verdade, tá? Vai fazer você conseguir desenvolver o seu fraseado, porque o som vai te guiar e ele é muito mais rápido do que você ficar fazendo cálculo. Não se faz cálculo. Obviamente você pode entender as coisas e aprender, só que você tem que entender que existe um momento em que você está estudando e existe um momento em que você está improvisando. E nesse momento que você está improvisando, você está literalmente colocando para fora aquilo que você já internalizou, tá? Bom, vamos lá. Próxima coisa super importante aqui, super interessante falar sobre o modo dórico, tá? Na verdade, sobre modo mesmo, né? Existe... eu já falei aqui que existe a música modal e existe a música tonal. E a música modal, ela veio antes da música tonal. A música tonal tem pouquíssimo tempo em comparação à música modal. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui é o seguinte. Não existe, isso é a minha opinião, tá? Isso aqui agora eu estou falando especificamente, é uma opinião minha. Não existe mais uma música modal sem influência da tonal, tá? Elas coexistem. Você concorda que se existiu a música modal antes e depois veio a tonal, existiu um momento em que existia uma música modal sem influência da tonal? Porque não existia tonal, então não tinha tonal para influenciar aqui. Só que a partir do momento que você tem a música tonal agora e a música modal não morreu, ela continua coexistindo, ela continua existindo músicas modais, né? Pessoas compondo coisas modais e tocando coisas modais, coisas antigas que já existiam e coisas novas que as pessoas acabam compondo. Você há de concordar comigo que nesse momento uma acaba interferindo na outra. Então, os termos, a maneira como você executa, tudo vai ser influenciado. Então, acaba que a música tonal, ela influencia também na música modal. Ela está ali dentro, entende? Então, você vai, por exemplo, encontrar isso em composições de música. Você pega aí, por exemplo, música MPB, você vai encontrar elementos de música modal numa música tonal, uma mistura. São procedimentos modais na música tonal, entende? Então, isso é uma coisa importante trazer à tona aqui para você não ficar achando que elas são mundos separados que não conversam. Elas conversam e hoje é inevitável que isso aconteça, tá? Por quê? Por causa da história. Porque duas coisas coexistindo ao mesmo tempo na história, uma acaba interferindo na outra e não há o que você possa fazer para mudar isso.
Tá legal? É importante entender isso. E a última coisa que eu vou abordar aqui nessa aula é o seguinte. Além de você saber o modo, você precisa saber como frasear certo. Por exemplo, você já se deparou com a situação de você tocar, saber o shape que você tem que tocar, o desenho, a digitação da escala que você tem que tocar, mas na hora que você vai tocar, parece que é um negócio mecânico de sobe e desce escala? Então, por que que isso acontece? Isso acontece porque você está meio que aprendendo ali o shape e tal, está aprendendo as digitações, e aí por causa disso você precisa fazer na sequência. Assim como quando você começou a aprender a tabuada, era na sequência, né? Só que eventualmente chegou uma hora que a professora falou, agora está na hora de fazer isso salteado. Então começou a te cobrar em outras ordens, que é para você não ficar só acostumado com aquela sequência. E aí o fato é o seguinte, saber como andar, como contornar dentro da escala, seja ela o modo dórico, que é o que a gente está falando hoje aqui, ou qualquer outra escala, é que vai fazer o seu solo ficar bonito, é que vai fazer você realmente desenvolver fraseado, tá? E isso envolve também essa parte rítmica, de saber qual é a nota que você apoia. O que é de fato você andar, como combinar dentro da escala? Como fazer os movimentos dentro da escala que soe musical, que soe bonito, que soe natural, que soe uma coisa artística, musical, né? Que você ouve e fala, nossa, isso aqui ficou bonito, não tá só uma coisa mecânica que de sobe e desce aqui. Eu não estou simplesmente digitando uma coisa que eu aprendi. Eu estou aqui agora tocando ideias bonitas. Como que você faz? Você precisa entender as matrizes. E o que são as matrizes? São maneiras de executar melodias que estão presentes na mão de todo mundo que improvisa bem, tá? Então elas são elementos musicais, elementos melódicos da construção de solos que está presente na mão de todo mundo. E hoje eu vou te mostrar aqui uma matriz que é assim campeã de aparição. Ela aparece em tudo quanto é lugar, que é o seguinte. Quando você vai tocar uma escala, por exemplo, o dórico aqui, vai chegar uma hora que você vai ter isso aqui, ó, você vai ter 3 notas nessa corda. Só que vamos supor que no Ré menor, né, dórico que eu estou pensando, essa aqui é uma nota boa, muito boa. Na verdade, todas elas são, né? Essa aqui é a nona, essa aqui é a terça, esse aqui é o 11. Ótimo. Eu posso parar em qualquer uma dessas notas, mas eu tenho que concordar que essa nota aqui, ela tem preferência, porque ela é uma nota do próprio acorde. Então ela é uma nota que tem uma classificação diferente, inclusive. Essa aqui eu chamo de nota do acorde. E essas duas eu chamo de nota melódica. Pode ser uma nota de passagem, pode ser uma apogiatura, em suma, tem vários nomes, não vou entrar nesse assunto aqui agora. Mas elas são notas que não pertencem ao acorde. Entende? Elas não pertencem ao acorde. Então, tem certas maneiras de você combinar as notas que são matrizes. E uma delas é o seguinte. Pensa numa nota de chegada, que é a nota do acorde, e você faz isso, ó. Ou então, ó. Ou você toca a de trás, vai na frente, pois você vai cercando ela, né? Você toca aqui, vai ali e vem aqui. Ou então você vai lá, vem aqui e aí cerca ela aqui. Então, ou agora, ó, eu posso fazer isso com outras notas do acorde? Posso, ó. Com a fundamental. Vou fazer com a quinta agora, ó. Que eu tenho que colocar a sexta maior, né? Ou, tá? E agora quando eu andar aqui, ó, olha como soa quando eu toco aqui, ó.
Ó. Então, isso aqui é uma matriz que funciona pra caramba. Agora, para você treinar ela, você precisa saber qual é o acorde que está sendo tocado, que agora eu te mostrei aqui no caso do dórico. E aí você gira para cair numa nota do acorde, pode ser uma nota de tensão também, suma, mas que seja esse movimento, sempre que acontecer esse movimento de vai e vem, cercando a nota do meio, é uma matriz. E por que é uma matriz? O que é uma matriz? Matriz é todo elemento, isso aqui é um conceito do método DNA da improvisação, tá? Matriz então aqui nesse canal, especificamente, a gente vai nomear, a gente batizou aqui, eu batizei de matriz. Matriz é tudo que se repete com frequência, que faz parte da estrutura daquela linguagem, no caso aqui, da linguagem da improvisação, mais especificamente a improvisação jazzística, tá? Que pode ser trazida para um ambiente, para vários tipos de ambiente. Ambiente de música popular, tocar em MPB, bossa nova, rock, pop rock, dá para fazer, né? Dá para fazer muita coisa. Então aqui, eu acho que já tem uma maneira bastante ampla de falar do modo dórico. E eu quero, para finalizar essa aula, te convidar a dizer aqui nos comentários. Você pensava o modo dórico dessa forma? Você me diz aí, essa aula esclareceu para você? Você conseguiu entender isso que eu falei? Você pensava dessa forma de que você tinha essa ideia de que o shape da escala que o modo era o shape da escala, e se mudasse o shape da escala mudava o modo? E se você pensava isso, por que você pensava assim? Você achava que se você tocasse o shape dava um modo diferente? Por quê? Eu quero saber, digita aqui nos comentários para eu entender mais quais são realmente as suas como é que eu posso te ajudar, entende? Então digita aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.